Então, olá, pessoal, boa tarde a todas, todos e todes, nessa nossa última aula do minicurso Trajetórias. Eu aqui, no meu nome, em nome do professor Gustavo Durão, queremos saudar a todas, todas e todos por terem feito essa jornada conosco durante todo esse mês de junho. E antes de eu passar a palavra para o querido professor Jonathan Portela, saúde e cumprimento aos docentes às docentes e docentes, né? Os docentes colegas da UESP, aqui está a professora Maria da Vitória, que eu tenho o prazer de revê-la. Também tem outros colegas aqui muito queridos, também as estudantes que estão aqui, né, com a gente. E hoje eu vou pedir para a gente abrir o nosso microfone rapidinho antes da aula começar, porque a gente vai cantar parabéns para a nossa querida Rafaela Moura, a nossa monitora que tem dado força durante todo esse mês de junho, pessoal. Então, Jonathan, você que é maestro, nos ajude aqui. Vamos todo mundo abrir o microfone e cantar agora um parabéns bem bonito para a Rafaela. Vamos lá. 1, 2, 3. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, Rafaela! Viva! Rafaela, isso é homenagem a você. São Pedro aqui, bem bonito, que é para você, querida. Queremos eu não podia bolo, falar, porque eu já sabia que era seu aniversário. Queremos bolo. Então, eu queria, em meu nome, em nome do professor Gustavo, agradecer imensamente à Universidade Estadual do Piauí, que acreditou no projeto Diálogos sobre a História da África, agradecer aos monitores aqui presentes, a Cássio, a Rafaela, e qual é o terceiro monitor, Rafaela, que está aqui com a gente, que é da UESP? Tem a Vilmara, o Jorge. O Jorge. Isso. Então, agradecendo aos 5 aí pelo trabalho fantástico que fizeram, ao Pedro Nascimento Mota, da Unifesp, que está dando apoio também, né, à monitoria, e dizer para vocês que chegar ao encerramento de um curso sempre é uma experiência muito rica, muito emocionante, muito importante, né? E antes de passar para o professor Jonathan, que é um momento especial, eu queria pedir à minha colega Maria da Vitória, professora da UESP, se poderia fazer uma saudação ao público, né? Antes da gente passar a palavra, uma rápida saudação antes da gente passar a palavra ao professor Jonathan Portela. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer que a gente chega a mais um dia do minicurso Trajetória e Gerações Africanas e Afro-Americanas, mas, infelizmente, também é o último dia. Quer dizer, a alegria de estar aqui presente, de ouvir o professor Jonathan Portela, mas, ao mesmo tempo, já fica com saudade, porque às terças-feiras, às 5 horas da tarde, já era nosso ponto de encontro durante 5 semanas, foi nosso grande ponto de encontro aqui, através do Zoom, com palestras tão maravilhosas, tão importantes, tão fundamentais para a gente. Eu só tenho a agradecer à professora Patrícia pela oportunidade de fazer esse intercâmbio, essa conexão com a UESP, principalmente a UESP São Raimundo Nonato, que é uma UESP do interior. A gente sabe as dificuldades da universidade em estados pobres, imagine em estados pobres e ainda por cima distante do centro do poder. Então, foi muito feliz, eu agradeço a professora Patrícia, agradeço a todos aqueles que participaram até o momento e agradeço ao Gustavo Durão, porque ele insistiu o tempo todo dizendo nós, porque aí ele estava pensando, não somente ele, mas um grupo significativo de pessoas para a realização dessas atividades. Então, obrigada a vocês e obrigada aos monitores também.
a gente vai agradecer sempre a vocês, todos vocês. E vamos assistir, ouvir a palestra do professor. Já estou aqui, ó, caderno e caneta para anotações. Muito bom. Bom, eu quero apresentar a vocês o professor Jonathan Portela. O professor Jonathan Portela, ele é bacharel, licenciado e mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, na linha dos estudos africanos. Ele é doutorando em História Social da África da Unicamp. Ele tem feito uma trajetória tanto acadêmica quanto de divulgação científica e de comunicação social extremamente importante, né? Ele tem uma série de atividades, né, que ele se tornou conhecido nas redes sociais por esse trabalho, pelos seus convidados. E o Jonathan hoje é uma pessoa que o trabalho vem antes da gente conhecê-lo, né? Então, isso é um sinal extremamente positivo e valoroso de um profissional, de um intelectual que se dedica com afinco àquilo que realiza, né? Com muita vontade, com muita generosidade, erudição e excelente humor, que vocês vão ter a chance de ver aí melhor do que eu estar aqui falando. Então, com muita alegria e com profunda amizade, que em meu nome, em nome do professor Gustavo Durão, passa a palavra ao Jonathan Portela. Muito obrigada, Jonathan. Você tem até 1h20, tá? Pode falar. Professor, Pode falar. desculpa interromper, mas é só para dar um aviso assim, rapidinho. É que eu vou colocar o link da presença aqui no chat e precisa assinar só uma vez e espero que todo mundo assine, né? Porque dessa assinatura que vai sair o certificado. Sim, aí precisa assinar só uma vez, galera. Sim, então obrigado ouviram, né? E ótimo minicurso a todos. Obrigada, Cássio. Jonathan. Assinem, mas não vão embora, fiquem aqui. Bom, o bom humor, confesso que ele já foi muito corroído pelo Bolsonaro e pela pandemia, mas a gente tenta manter o que for possível de sanidade. Bom, eu tenho muito que agradecer esse convite. Eu sempre acho que é um sentimento comum em muitos momentos nossos na universidade, na academia, que a gente se sente, às vezes, menos digno de estar nos lugares que a gente está. Eu tenho muita sensação quando eu recebo esse tipo de convite, Fede, mas eu vou dar um curso com a Patrícia, com o Gustavo, não estou à altura disso. Tinha que estar só como aluno para escutar eles mesmos. Mas eu fico muito feliz de dividir esse espaço, muito mesmo. A Patrícia não falou isso na apresentação, mas eu gosto sempre de falar que na verdade, mais do que ter sido mestrando na Unifesp Social, fui mestrando da Patrícia. Fui orientando dela, com quem eu aprendi muito e carrego demais o que aprendi. E agora a experiência do doutorado está sendo muito mais interessante porque eu tive a oportunidade de ter tido a orientação da Patrícia. Então, para mim é muita felicidade mesmo estar aqui dividindo esse espaço num curso que eu sou muito entusiasta. E eu começo a minha fala talvez com um pouquinho de um desabafo, porque é muito importante nós falarmos acima da história da África, mas nós falarmos da história dos africanos, a história das trajetórias africanas. Quando nós não estamos dizendo de uma experiência europeia na África, ou de um viés eurocentrizado, de um aspecto da cultura africana, mas nós estamos falando exatamente de uma trajetória da África. E é muito interessante que quando nós vamos olhar uma área que nós chamamos de história da África, a Patrícia pode falar muito melhor isso do que eu, ela é recentemente nova no Brasil comparada às outras áreas, né? Você tem as primeiras pessoas aparecendo tendo esse título de especialista em história da África ali nos anos 90, e tem uma incongruência, isso eu posso dizer, porque havia uma escassez muito grande nesse período acerca do pensamento africano. E é importante a gente sempre colocar que existe uma diferença entre a história da África e história do pensamento africano. Eu posso falar mesmo na década de 90, da chegada do Na Casa de Meu Pai, que é o livro do Kwame Piah, que vem porque é um best-seller, mas basicamente ele vem sozinho. Toda uma trajetória de debates que ele se propõe a colocar.
fica-se perdida, porque nós não tínham acesso a traduções desse tipo. Então, quando você tem o início dessa área de história da África no Brasil, você vai ter muito foco nas culturas ancestrais africanas, algumas incorporações de temas, a história da África como as diásporas, mas nós não temos o pensamento africano. O que mostra que, academicamente, nós discutimos África sem saber o que os africanos pensam sobre a África. Diferentemente dos estudos europeus, dos estudos norte-americanos, em que nós estamos sempre falando, claro, de autores, autoras europeus, africanos, europeus, norte-americanos, para falar desses temas, e no momento que a gente basicamente naturalizou grandes recortes temporais como uma história da Europa. Então, eu posso assim, elencar da minha graduação, pensando em história medieval, história antiga, moderna, contemporânea, foram 8 matérias que foram sobre história da Europa. Só que na universidade, no curso de história, nós não temos a nomenclatura de história da Europa, porque se naturalizou como se fosse um espectro de história geral. Hoje, acho que com os estudos transnacionais, conectados, a gente tem uma esperança de que o eixo dessas discussões deixe de ser tão ocidentais quanto de costumes. Mas basicamente, é isso que nós temos vendo na universidade, nos cursos de história. Nós discutimos África sem querer saber o que os africanos pensam sobre isso. E esse curso, ele traz para mim um certo alívio de nós discutirmos, de fato, pensadores e pensadoras africanas. Trazer para o debate essas pessoas, entender o que eles são discutidos, e mais do que isso, a necessidade de entender essas discussões. É muito comum a gente passar uma graduação inteira sem ler um autor africano, mesmo a gente tendo história da África na grade, no currículo. Eu tenho para mim assim que foi muito, muito triste descobrir, por exemplo, o Fanon, o Pele Negra Máscara Branca, aliás, está aqui, descobri esse livro só depois de terminar a minha graduação. Então, esse curso ele preenche um pouco um pouco dessa lacuna proposta para a gente poder discutir essas trajetórias. Quando eu fui convidado para falar sobre o Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente de Gana, um intelectual muito importante. E aí eu tive que conversar com o Durão, com o Gustavo, e falar, olha, eu estou um pouco cansado de falar do Nkrumah. Todo lugar que me convidam para falar do Nkrumah. Você me permite uma pequena aventura, eu sair um pouquinho do meu campo de pesquisa para falar de uma outra figura? Aí ele topou numa boa para a gente trazer um pouco aqui do Chinua Achebe. Eu não sou um especialista no Achebe, não trabalho também com literatura diretamente. No meu mestrado, a minha pesquisa, eu lidei com a migração de jogadores de futebol ganeses para a Inglaterra, entendendo o fluxo dos atletas do futebol masculino como um fluxo neocolonial e como isso se encaixou num discurso neocolonial a partir da década de 90. E agora, no meu doutorado, eu estou estudando a formação de grupos nazistas na África do Sul, durante a década de 30 e 40, como é que eles se formaram, se desenvolveram, e o tipo de discurso político que eles colocavam. Mas, eu tenho na literatura uma grande, digamos assim, um grande elo daquilo que me levou para a história da África. Porque na graduação, eu fazia na minha iniciação científica, num outro tema, não tinha nenhuma relação com a África. Eu lembro que minha professora da matéria, História da África, não era Patrícia, mas ela fez a gente resenhar um livro que se chamava Ancoléu, o Menino Fula, de um escritor chamado Amadou Hampâté-Bâ. E aquele livro me fisgou de uma maneira assim que eu não sei descrever. Como que a literatura africana me levou a querer entrar no mundo de história da África, o que é muito comum.
Um tempo depois eu conheci o Chinua Achebe e O Mundo se Despedaça, e me tornei um grande entusiasta dos livros dele, assim como do Olho Soinka, e também acerca dos estudos sobre os escritos desses autores. Então, quando tive o convite para esse curso, falei, pô, numa versão anterior desse curso, eu falei do Nkrumah, vou aproveitar e vou falar um pouco, vamos ver um pouquinho para a literatura, vamos falar um pouco do Achebe. Porque, apesar, acho que de ser o autor africano de literatura mais traduzido para o português, a gente não chega a discuti-lo necessariamente, não é canônico discuti-lo na graduação ou algo do tipo. Então, acho que essa é uma experiência bacana trazer essa discussão. Então, vou mostrar o Achebe para vocês, para a gente se familiarizar um pouquinho com ele. Esse é o nosso personagem de hoje, o escritor nigeriano Chinua Achebe, que nasceu na Nigéria, ele é nigeriano, nasceu no dia 15 de novembro de 1930, numa região chamada de Ogdi, que é há uma tribo chamada de Igbo, vamos falar bastante dessa Igbo, e ele é o quinto de 6 filhos ali da sua família. Vamos entender um pouquinho sobre a trajetória do Achebe e enfim, tratar aqui de algumas questões relacionadas a ele. O importante ponto, a gente trazer um contexto histórico para a família do Achebe, é que a família dele é de uma tribo chamada de Igbo, que vem do reino Igbo, que foi um dos maiores da história da Nigéria. Aliás, um dos mais antigos da Nigéria. Tem uma questão interessante para a gente entender algumas raízes culturais, de que basicamente você divide a Nigéria geograficamente em relação ao rio Níger. Então, ao oeste, a parte oeste do rio Níger, você tem uma forte influência dos povos Yorubá. Enquanto no leste, você já tem a região de Igbo, que, de certa forma, é a que guardava mais da cultura ancestral ali dessa região do país. Principalmente da religião Odinani, que é uma ideia de cultuar o deus Shinek, que é o deus supremo, e que é tido como o deus da criação. Isso é muito importante, porque para o nigeriano, sobretudo da região oeste, o mito da criação é muito importante, muito valioso para eles, muito caro. Ter essa figura do deus Shinek como criador do mundo, e todo tipo de criação que existe no mundo está associado à figura desse deus. Tudo que está na Terra, ela é associada ao deus Shinek. Então, existe uma forte ligação cultural dessa região, do Igbo, com esse mito da criação. E você vai ver tanto nas artes plásticas quanto na música dos Igbo, que muita coisa gira em torno disso, do mito da criação. Tem um livro que vale bastante, infelizmente ele não é traduzido para o português, mas é uma obra do Paul Lovejoy que se chama Identity in the Shadow of Slavery. Vou escrever aqui. Identidade sob a sombra da escravidão, que vai tratar bastante dessa questão pré-século XIX da Nigéria e como vai se construir essa identidade Igbo, sobretudo do reino Igbo, da região leste da Nigéria, e como é que você vai criar a partir dali uma ideia de cultura e como é que essa cultura vai ser, digamos assim, combatida e até certo ponto combalida pela presença dos europeus. Acho que esse é um primeiro grande ponto para a gente tratar. Porque logo após as guerras napoleônicas, os britânicos vão expandir muito o comércio com o interior da Nigéria. E aí você vai ter aquela influência britânica aumentando muito em Lagos, só que saindo de Lagos e se adentrando em outras regiões, e Igbo é uma dessas regiões. Você tem algumas ações importantes nesse período, que é, por exemplo, o fim do comércio escravagista na Nigéria, que vai lá do começo do século XIX, 1817, que eles terminam.
Você tem, no final do século XIX, a Conferência de Berlim, que vai legitimar oficialmente a presença, a autoridade britânica no território nigeriano. E tem uma questão interessante, que é que, na verdade, o que a Inglaterra estabelece com a Nigéria é um certo governo indireto. Eles montam uma empresa para fazer a administração colonial, que é a Royal Niger Company. Inclusive, até mostrar para vocês como se estabeleceu a bandeira da Nigéria nesse período. Essa era a bandeira da Nigéria colonial. Você vê que tem uma reprodução da bandeira da Grã-Bretanha. E aí você tem a referência ao território nigeriano aqui no meio. A bandeira que a gente conhece, que é verde e branca, ela é bem posterior a isso. Mas, continuando, essa influência britânica, ela vai, de certa forma, embutir aí novos agentes culturais. Então, toda aquela questão da religião dos Odinani, a ideia do Deus Supremo, do Shinek, a criação do mundo para eles, vai numa contramão daquilo que os britânicos começam a instituir como lei, principalmente como religião. E aí entra a história dos pais do Chinua Achebe, porque alguns representantes do governo britânico que vão controlar ali a região vão convencer os seus pais, que era o Isaiah Achebe e a Janet Iloguban, a abandonar completamente a religião tradicional nigeriana deles. E vão seguir para o cristianismo. Inclusive, o Isaiah Achebe, pai do Chinua, ele vai se tornar um evangelista fervoroso, uma espécie de missionário, mas não que ele viajava para outros países. Ele tinha um trabalho de ir na casa das pessoas, tentá-las converter para o cristianismo, enfim, trazer para a religião europeia. Enquanto a mãe dele, a Janet, ela vai se tornar na região, né, uma importante líder para mulheres cristãs, para resolver questões de mulheres cristãs. Então o Achebe, que nasce em 1930, ele é criado como cristão. Isso é muito interessante porque é um ponto de quebra da cultura Igbo, que vai ressoar bastante no seu livro O Mundo se Despedaça, que eu vou falar dele já daqui a pouco. Porque o Achebe ele é criado como cristão, mas ele vai se permanecer de uma forma muito curiosa sobre as religiões nigerianas mais tradicionais. Ele vai estudar bastante as religiões, ao ponto que na adolescência ele tem um profundo conhecimento acerca das religiões tradicionais, inclusive a do deus Shinek, que é do mito da criação. Ele é um dos grandes entendidos sobre o assunto, apesar de ter sido criado cristão. E aí, isso é importante para a gente discutir um pouco da trajetória dele, porque o Achebe, ele não é uma pessoa que vai estudar literatura. Ele não vai para o curso de letras ou algo do tipo. Ele vai para uma faculdade do governo, que já não fica em Igbo, fica bem longe, numa região chamada de Umuahia, que vai ter o nome de University College. Que na época, como essa universidade era razoavelmente nova, ela tinha sido criada em 1948, o Achebe é um dos primeiros estudantes dela. E ela era uma faculdade associada com a Universidade de Londres. Então, era uma época que a gente tem que pensar que você está tendo uma transição já para as primeiras turbulências para a independência nigeriana, que vai acontecer depois de 1960, junto com outros países também sob o protetorado inglês, como a Gana, e vai acontecer ali alguns acordos entre os países. Entre elas é o University College, que era associado com o University of London. Ou seja, você tinha muita transição também de alunos europeus para essa universidade. Os alunos britânicos, franceses, que iam estudar ali na Nigéria, na faculdade associada. O Achebe, é interessante que ele vai entrar na faculdade como bolsista
e tido como um dos jovens mais brilhantes da universidade do campus. E ele foi para estudar medicina. Ele nunca foi para estudar literatura. O Achebe chega na universidade para estudar medicina. Só que é ali na universidade que ele começa a ter contato com a literatura europeia, mas, sobretudo, a ter contato com a literatura europeia sobre a África. E aí é interessantíssimo, porque ele vai conhecer um livro que vai ser, assim, fundamental para ele resolver ser escritor e começar a escrever. Que é um livro, acho que eu posso dizer isso, horroroso. Eu confesso que eu detesto bastante. Que se chama O Coração das Trevas. Escrito pelo Joseph Conrad na virada do século XIX para o século XX. Eu não sei se vocês estão familiarizados com O Coração das Trevas, mas, basicamente, a ideia do livro é que ele parte... primeiro que o Conrad, ele escreve essa obra, depois ele ter viajado para o Congo. Ele vai passar um tempo no Congo, no interior do Congo. Ele testemunha toda a violência do colonialismo belga naquela região, que assim, era chocante até para a época. Até para os padrões da época, o que os belgas fizeram no Congo era, assim, absurdo. Em outras obras, vocês vão ver também o retrato disso, em obras do Mark Twain, do Conan Doyle, vocês também vão poder observar isso. Só que o Joseph Conrad ele fica muito em destaque porque no trabalho dele, O Coração das Trevas, ele faz uma abordagem narrativa um pouco inovadora para tratar do tema, que é ele abre mão de cenas de brutalidade. Então, para quem lê o livro, vai entender que você vai conseguir observar que não é um livro pesado, não é um livro violento. Você consegue ler O Coração das Trevas muito bem. Eu confesso assim, a minha professora de Contemporânea 1 colocou esse livro tava na bibliografia. Eu lembro que na época eu li, me incomodou demais. É uma leitura que, por mais que ela tenha essa coisa cativante de não trazer uma experiência pesada para o leitor, é uma leitura... que se você é um pouco mais minucioso, se ainda não tem estudado a história da África, não tem entrado nas questões, você percebe que tem uma animalização terrível ali da figura do congolês. A história do livro, basicamente, ela parte de uma viagem ao Congo, em uma missão para resgatar Kurs, que era um responsável por comandar uma exploração de marfim ali no Congo, e em algum momento ele deixa de se reportar para o comando europeu ali no seu país. E no momento que ele para de dar notícia. Então, eles mandam em uma missão, num pequeno navio, que vai entrar no interior da África com um capitão chamado Charles Marlowe. E essa é uma missão para resgatar o Kurs, saber o que aconteceu com ele. Então, assim, as questões que já são observadas a partir daí, e que o Achebe depois vai escrever isso num artigo, descendo a lenha, eu vou deixar isso um pouco mais para o final, porque ele escreve esse artigo lá para os anos 70, eu quero respeitar ordens cronológicas. Mas, assim, as representações no livro, elas vão promover um olhar muito turvo e colonizador sobre o continente. Quase como a África como um lugar de desmemória, se eu posso assim dizer. A própria figura do africano, do congolês no livro, é atrelada sempre a qual era o trabalho manual desse africano, ele era associado a isso, qual que era a função braçal dele, e quando um personagem congolês tinha algum diálogo, ele falava alguma coisa, ou era por algum dialeto, tido como primitivo, extremamente primitivizado no livro, ou às vezes era com barulhos, que basicamente ficava uma coisa não verbal. Então, eles se comunicavam com alguns barulhos inexprimíveis, assim. O protagonismo no livro é totalmente branco. Isso vai ficar bem evidenciado
quando a gente vai constatar que tem apenas 2 ou 3 momentos no livro inteiro que você vai ter um diálogo entre congoleses sem a participação de qualquer pessoa branca, de qualquer personagem branco. Geralmente, eles são tutelados pela fala branca. Eles são os congoleses são personagens quase sempre calados e que estão sempre em alguma atividade braçal. Eles são sempre descritos em algum momento tendo alguma atividade braçal. E é nesse silêncio que o Coração das Trevas vai construir uma imagem de servidão dócil desse africano, querendo já estabelecer um estereótipo do africano como alguém inocente, que não tem a malícia do europeu, ingênuo e, digamos assim, sem maldade no coração. Exatamente pela falta de expertise. Qual que é o propósito desse construto? Vamos lembrar, o Joseph Conrad está escrevendo isso no começo do século XX, finalzinho do século XIX. O propósito desse construto é a criação de uma identidade idealizada e romantizada que não vai confrontar o ideal modernizador europeu. Pensando que a gente está vivendo um momento da Belle Époque europeia. Titanic, os Escambau 4 ali. E um processo a criação de um processo de homogeneização das diferenças entre africanos. Naquele intuito de sempre valorizar a racionalidade típica europeia que eles colocam. Pode parecer uma coisa de final do século XIX, mas o meu mestrado, que foi trabalhar com década de 90 e o começo dos anos 2000, era exatamente para falar disso, como os jogadores africanos eram tidos como irracionais, só como força brutal. E a gente vai ver... E aí, só, pessoal, desculpa, só uma interrupção, eu recomendo vocês procurarem no canal a palestra que o Jonathan deu no ano passado, né, no minicurso Trajetórias, na primeira edição, em que ele fala da história desses jogadores, né, do mestrado dele. É um trabalho belíssimo, importantíssimo, e temas ali de extrema atualidade, né, da subalternização desses trabalhadores, dessas relações neocoloniais que há com esses esportistas africanos, tá? Então, no canal que vocês já viram aí, que o monitor deixou para a gente aí, vocês vão também conseguir ver essa aula do Jonathan do ano passado. Desculpa, Jonathan, só porque você fez um link aí, eu aproveitei aqui a... Imagina, Patrícia. Por favor, me interrompa. Sempre que você puder. Aí você pode pensar que, nossa, essa é uma visão muito particular do Joseph Conrad, que não foi para frente, que as pessoas não compraram essa coisa animaleira. Bom, é bom lembrar que não faz muito tempo que saiu que a gente teve o filme do Rei Leão, né? Que é Hamlet com animais, né? Mais animalização que isso é impossível. Mas vamos dar uma olhada, umas décadas para frente, como repercutiu. A própria Hannah Arendt, no Origem do Totalitarismo. Eu vou pegar dois trechos aqui do livro. O crescente interesse pelos povos diferentes, estranhos e até mesmo selvagens caracterizou a França do século XVIII. A honestidade e a simplicidade dos povos selvagens e não civilizados opunham-se à sofisticação e frivolidade da cultura. E aí, umas páginas depois, ela diz: Coração das Trevas é a obra mais elucidativa quanto a experiências raciais na África. Então, o livro do E Joseph... o detalhe, é uma obra sobre o antissemitismo. Exatamente. Gente, eu leio isso desde a minha graduação, e esse trecho sempre é muito difícil. É duro, né? A gente tem que entender e saber também que esses intelectuais dos anos 50, né? Posso falar que muita gente gosta, é problematizável também, quando a gente vai olhar nessa perspectiva. Não havia pesquisa e eles se apoiavam na literatura colonial, né? Exatamente. É isso. Mas vamos entender um pouco. Eu vou voltar para o Achebe, mas eu quero contextualizar muito bem do que a gente está falando. Porque qual que é a origem disso? Qual que é a perspectiva histórica que o Conrad usa no Coração das Trevas? Vamos dar uma olhada um pouco como vai, em algumas passagens, como vai se formar esse pensamento sobre a África.
Immanuel Kant, 1764. Observações sobre o sentimento do belo e do sublime. Eu sei que é uma passagem meio longa, mas vamos ler junto. Os negros da África, por natureza, não têm nenhum sentimento que se eleve acima do pueril. O Sr. Hume desafia quem quer que seja a citar um único exemplo de um negro demonstrando talento e afirma que dentre as centenas de milhares de negros que são transportados de seus países para outros, mesmo dentre um grande número deles que foram libertados, ele nunca encontrou um só que seja em arte, seja nas ciências ou em qualquer outro louvável qualidade tenha tido um papel importante, enquanto que dentre os brancos, constantemente ele constata que, mesmo se nascido das camadas mais baixas do povo, estes sempre se elevem socialmente graças aos seus dons superiores, merecendo a consideração de todos. Tanta é a diferença essencial entre estas duas raças, ela parece também tão grande no que concerne as capacidades quanto segundo a cor. A religião fetichista, largamente difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se enraiza tanto na puerilidade quanto parece possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, um chifre de uma vaca, um búzio ou qualquer outra coisa ordinária, desde o instante em que essa coisa seja consagrada por certas palavras, é um objeto de veneração e invocado em juramentos. Os negros são muito vaidosos, mas a maneira negra. E tão tagarelas que é preciso dispersá-los a golpes de porrete. Vamos adiantar um pouquinho. Aí, talvez numa influência mais direta do Conrad. Hegel. 2 livros. Um de 1820, a gente tem um Hegel mais jovem. Os princípios da filosofia de direito. O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar de toda a reverência, de toda a moralidade e de tudo que chamamos sentimento para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia do caráter humano. E aí, numa obra chamada Filosofia da História. A África, propriamente dita, tão longe quanto a história registra, conservou-se fechada, sem laços com o resto do mundo. É a terra do ouro, debruçado sobre si mesmo. Terra da infância que, além do surgimento da história consciente, está envolvida na cor da noite. O que caracteriza os negros é precisamente o fato de que sua consciência não tem ainda chegado à intuição de nenhuma subjetividade firme, como, por exemplo, Deus, a lei, onde o homem se sustentasse na sua vontade, possibilitando assim a intuição do seu ser. Como já dito, o negro representa o homem natural, em toda a sua selvageria e sua petulância. É preciso fazer abstração de qualquer respeito e qualquer moralidade, do que se chama sentimento, se deseja de fato conhecê-lo. Não se pode encontrar nada nesse caráter que possa lembrar o homem. Bom, vou parar de compartilhar. O ponto que eu quero chegar aqui, nessa construção do choque que o Achebe vai ter, é que nós não estamos falando mais da primeira metade do século XIX. Nós estamos falando da década de 50 já. No finalzinho da década de 40, década de 50. Nós estamos falando de um outro momento, de uma outra possibilidade, de novas estruturas. Só que o que eu quero mostrar com isso é que o Achebe chega em um mundo africano muito envelhecido nas representações da literatura europeia. Isso, inclusive, vai incentivá-lo no seu primeiro texto. Ele publica o seu primeiro texto em 1950, na universidade ainda, que é um artigo chamado Polar Undergraduate, a sua estreia como autor. E que basicamente é um texto, não é um texto de literatura, mas é um texto que ele é extremamente irônico e sarcástico para dizer como é que os seus colegas europeus eram geniais. Então, assim, é um texto científico, só que ele, do começo ao fim, ele é totalmente irônico. Você tem que ler
entendendo que ele está querendo dizer exatamente o contrário. Daí ele vai falar que, nossa, que os colegas europeus dele têm uma perspectiva de África que é fantástica, que aquilo é sensacional. E aí, claro, que ele arranjou vários problemas com isso. Mas a partir dessa experiência do livro do Conrad, do Coração das Trevas, que o Achebe, ele começa a, posso assim dizer, ele começa a entrar no mundo da literatura como um autor. E aí ele começa a publicar os seus primeiros contos, escrever os seus primeiros contos. O primeiro deles, que ele consegue, digamos assim, ter um pouco mais de abrangência, ainda que dentro da universidade, é de 1951, chamado In a Village Church. Não temos a tradução dele para o português. Que é na igreja da vila, não, na igreja do bairro, né? Em que ele vai promover um olhar, que ele vai tentar sintetizar a relação Igbo, da tribo dele, entre a vida na Nigéria rural com as instituições cristãs, com a igreja. É interessante porque essa é muito a tônica dos trabalhos do Achebe. Ele sempre está buscando um diálogo entre tradição e aquilo que é dito como modernidade. Aspas para isso. Isso a gente vai perceber num conto dele, que esse vai fazer bastante sucesso. Acho que até separei aqui uma versão de alguma capa dele para vocês. Aqui, ó. Esse é um conto que ele vai publicar em 1953, que se chama Dead Man's Path. Traduzindo para o português, Caminho dos Homens Mortos. E aqui ele vai promover uma profunda discussão entre tradição e modernidade por meio da literatura, usando um conto, usando o meio literário para isso. Enfim. E aí, isso vai levá-lo a vários caminhos, né? Porque quando ele termina a universidade, é interessante que o Achebe, ele volta para Igbo e basicamente ele está desempregado. Eu acho que é muita realidade da gente quando termina a faculdade hoje em dia. Então aí a gente tem essa ligação com o Achebe aí. Ele foi e não sabia o que fazer. Até que ele foi dar aula de inglês, é interessante porque ele vai dar aula de inglês numa escola que assim, tá caindo aos pedaços, é um lugar horrível. E que no Mundo Se Despedaça, ele faz referência a esse lugar, que ele chama de Floresta do Mal, ou Floresta Maligna, dependendo da tradução, no livro mais para frente. Mas ele vai se dedicar a ensinar, e ele consegue. Isso é uma parte interessante da trajetória do Achebe, porque ele é um pouco mais jovem do que os intelectuais africanos que vão se tornar depois chefes de Estado, como Jomo Kenyatta, como o Kwame Nkrumah. Mas ele, mesmo assim, ele poderia ter feito aquele caminho tradicional dos filhos da elite africana, que era você fazer a sua educação num colégio católico no seu país e depois você ir para os Estados Unidos, para a Europa, fazer a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado, se intelectualizar por lá e aí voltar para a África para algum cargo público, né? Que é o caminho que eu falei dos panafricanistas, como o Jomo Kenyatta, como o próprio Kwame Nkrumah. Mas ele tem todo o caminho dele praticamente na Nigéria, ali na Universidade Nigeriana. Mas nesse período que ele termina a graduação, ele consegue ir passar um tempo na Inglaterra. Então ele vai passar num processo seletivo para ir para a Inglaterra, estudar, ficar um tempo lá. Não é um tempo muito, muito grande, mas e é lá que ele começa a escrever o seu primeiro grande romance, que depois vai se dividir em dois, né? Você tem o Mundo Se Despedaça, digamos assim, a primeira parte, tem A Paz Dura Pouco, que seria a parte 2 desse romance. Mas é lá que ele começa a escrever e começa a ter contato com vários nomes da literatura, que começam a dar algumas revisões para ele. Um nome importante é o Gilbert Phelps, que vai
ajudar no primeiro manuscrito. E aí tem uma parte muito interessante, porque quando o Achebe volta para a Nigéria, o manuscrito do Mundo se Despedaça, que é o primeiro grande romance dele, já estava meio conhecido, muita gente já tinha lido, já tinha uma certa pressão, pô, você precisa publicar esse negócio e tal, e ele sempre se negava a publicar, porque ele tinha uma relação muito importante, porque ele achava o seguinte, é nesse livro que eu vou apresentar a África para muita gente. Então ele tinha uma preocupação imensa sobre como ele ia escrever esse livro e tal, como ia fazer. E aí chegou um momento, essa história é muito interessante, que apareceu uma espécie de edital numa editora britânica. E ele falou assim, pô, boa, vou tentar publicar. E ele só tinha um manuscrito do livro. Era apenas uma cópia que ele tinha. E ele mandou, a gente está falando isso, segunda metade da década de 50. E aí, ele mandou para a editora da Inglaterra por correio. Ele até conta essa história, que ele pagou 22 libras para isso. E aí ele envia o único manuscrito que ele tinha para a editora lá na Inglaterra. Nisso ele já estava na Nigéria, ele já estava trabalhando com editoração, em editorial de jornal, de revista. E aí ele mandou e passou um mês. Passou 2 meses. Ele foi vendo que o tempo estava passando, assim, estava demorando bastante para ele ter uma resposta, né? Essa época ele estava trabalhando na rádio. Ele tinha conseguido um trabalho na rádio, ele não era apresentador, ele trabalhava no editorial da rádio. E aí a chefe dele, que era a Angela Beattie, ela foi fazer uma viagem para a Inglaterra e ele falou o seguinte, olha, se não for pedir muito, será que você podia passar nessa empresa aqui, nessa editora? Já tem uns 8 meses que eu mandei o meu único manuscrito para eles, eles não responderam até agora. E aí ela foi lá, e meio que o manuscrito dele estava jogado num canto, numa sala lá, da editora. E aí ela pediu para pegar de volta, né? E tal. Agora você imagina que se não tem a sorte da mulher ir até a Inglaterra e conseguir encontrar o manuscrito do Mundo se Despedaça num canto lá qualquer, sem estar faltando nada, a gente não ia ter o livro hoje. Eu acho difícil o Achebe ter tido pique para reescrever e da forma que era a obra. Então, assim, tem esse lado um pouco místico da coisa que eu acho muito interessante, mas, assim, foi um golpe de sorte grandioso. Mas aí ele consegue lançar a sua maior obra, acho que é tido como a maior obra do Achebe até hoje. Vou mostrar para vocês uma das primeiras capas. Things Fall Apart. O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Ele lança esse livro no final da década de 50, 59, mais precisamente. E a repercussão dele é muito grande. É um livro, ele é tido, isso é um dito muito, muito ocidental, que muitas pessoas consideram esse livro do Achebe como a inauguração da literatura africana. Não é verdade, não é a inauguração da literatura africana. É talvez a primeira grande obra que vai se popularizar para nós ocidentais. Mas, de fato, vai inaugurar um mundo africano no olhar da literatura que era muito ainda ocidentalizado e embasado na perspectiva histórica da África. De que, como a África é só composta por selvagens, ela então não tem história. E, Jonathan, desculpa, estou lembrando da minha primeira banca de mestrado na vida como professora, que foi em 2007, ou 2006, que foi sobre esse livro, O Mundo se Despedaça, da Alexandra Gomes Nunes. Eu fui banca dela do mestrado, eu e a Vilma Areias, e tinha um outro professor da Unicamp. Foi lá na Unicamp que ela defendeu.
E ela diz que ele é considerado um dos grandes nomes ou um dos pioneiros de uma literatura africana de língua inglesa. Eu queria saber o que você sabe sobre isso, porque isso já foi há muito tempo, né? Se você atualizou essa informação, se é isso mesmo. Esse é um ponto que procede, sim. Essa é a grande questão do porquê que o mundo se despedaça. E não só isso, mas os contos dele, que eu estava citando antes, entram bastante nessa linha também. Porque o Achebe, ele escrevia em língua inglesa. Isso é importante. Muito tinha de que ele inaugurava essa ideia de literatura africana, porque basicamente as pessoas não acessavam os escritos em Yorubá, os escritos em Nwandi que você tinha, a Nigéria, ela é um país de literatura muito rica. A questão é que o Achebe, isso é muito interessante, porque não é o Achebe, ele é o primeiro a fazer isso em grande escala e vários outros escritores foram fazer isso depois. O Wole Soyinka também seguia essa linha, de que escrever em inglês, porque é o tipo de literatura que ele escreveu para acertar o povo ocidental mesmo. O Mundo se Despedaça não é uma literatura para o nigeriano. O Mundo se Despedaça é uma literatura para o britânico, para o francês. Ele é para o público europeu. Tanto é que o impacto lá é muito maior do que na Nigéria mesmo. Claro, o Achebe acho que é tido como o grande literário na Nigéria. Mas, assim, o impacto é primeiro lá fora. E esse é o ponto dessa literatura dita pós-colonial, que, de certa forma, o Achebe inaugura. O Mundo se Despedaça é isso, porque o Mundo se Despedaça é o primeiro livro de literatura africana que vai repercutir, vai ganhar review nos principais jornais da Inglaterra. Todo jornal inglês tinha uma review ali sobre o Mundo se Despedaça. Quando ele lançou a segunda parte, que é o No Longer at Ease, que é A Paz Dura Pouco, foi o mesmo estrondo, a mesma coisa. Falando um pouco desses livros, né? Tanto do Mundo se Despedaça, quanto da Paz Dura Pouco. O Mundo se Despedaça e vai girar em torno de um personagem, Igbo, que é o Okonkwo. Que ele é tipo um guerreiro, ele é um guerreiro muito, muito forte, muito poderoso. É importante dizer que isso é uma discussão que vai ser levado muito depois das pessoas que vão olhar para o Achebe, da questão de discutir o masculino e o feminino na obra dele. Porque ele sempre vai criar, tipo, de fato, assim, personagens extremamente masculinizados, né? O homem como alguém muito viril. Então, essa ideia... é importante a gente entender o tempo também que o Achebe está escrevendo isso. Isso ele escreve na década de 50. Então, a perspectiva dele é outra. Mas, assim, o mundo se despedaça em torno desse guerreiro Okonkwo, que é Igbo, que nem o Achebe, e vai trazer, assim, como é que a vida tribal do Okonkwo vai se desintegrar completamente. Porque ele tem aquela coisa, ele tem 3 esposas, é interessante que o livro ele vai tratando da relação dele com cada esposa de uma forma separada. É de uma fineza assim, do Achebe fazer isso. Ele consegue separar tudo muito bem, desenvolver o enredo de cada uma. Então, ele vai falar do conflito que o Okonkwo tinha, porque o pai dele era um bêbado. O pai dele era um cara sem honra, né? Dito sem honra. Um sujeito que não que bebia, que era um fraco, que devia dinheiro. Então ele lida com essa coisa do tipo, eu preciso superar essa ideia do meu pai, não posso ser que nem o meu pai. Então tudo na vida dele é buscando essa virtude. Então ele vai tratar sobre os valores da cultura Igbo, e como isso vai entrar em conflito com a chegada dos missionários britânicos, que vão trazer o cristianismo, que vão trazer uma nova forma de governo, que vão trazer leis diferentes, que vão trazer polícia, a força da polícia. E como tudo isso vai trazendo desequilíbrio na cultura Igbo.
É um livro sensacional. E a continuação, que é A Paz Dura Pouco, é o neto do Conco que está na história, e aí ele vai trazer uma ideia de como é que esse personagem está convivendo com a ideia do tradicional e do moderno. Como é que essas coisas estão se embatendo na perspectiva do cidadão Igbo. Então, é um livro que vai trazer uma riqueza de detalhes e um aprofundamento acerca dessas culturas africanas que você não tinha na literatura ocidental. O mais importante, a literatura do Achebe é uma literatura voltada para personagem. Pode parecer besteira isso. Pode parecer óbvio. Só que ele tem uma preocupação muito grande em desenvolver personagem. Tanto é, se você vai ler O Mundo Se Despedaça, o começo do livro ele é muito lento. Ele chega a ser um pouco chato, assim. Não é uma leitura que você vai lendo super fluida, porque ele tem uma preocupação em desenvolver os seus personagens com muita minúcia. Na ideia de fato, trazer o caráter complexo para o personagem africano. E é nesse ponto que a obra dele começa a chamar muita atenção. Por uma perspectiva que é muito inovadora. Para o período. Eu vou dar uma acelerada, porque eu acho que eu tenho mais interesse em conversar com vocês, a gente se falar, mas toda essa trajetória do Achebe, eu querendo reforçar, é uma trajetória essencialmente africana. Ele não vai... claro, acho que ele tem uma educação na faculdade que é mais europeizada, porque era uma universidade com convênio com a University of London, mas o Achebe faz toda a sua trajetória intelectual da África e para a África. Tanto é que depois que ele lança A Paz Dura Pouco, ele vai mais um tempo passar na Inglaterra. Ele vai fazer, na verdade não é para Inglaterra, ele vai fazer uma turnê. Ele recebe uma bolsa Rockefeller, e ele já estava sendo um escritor razoavelmente conhecido, e ele vai fazer uma turnê pela África. Ele vai passar por vários países, ele vai conhecer melhor o idioma Swahili, que ele não conhecia bem, vai visitar Zâmbia, o Zimbábue, vai passar por vários países, e quando ele volta decidido a lançar escritores africanos. Ele quer porque quer aproveitar da fama dele, do sucesso de ser esse primeiro escritor africano a fazer relativo sucesso, sem ir para a Europa, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender a dimensão. Ele está fazendo sucesso da África. Ele não vai para a Europa para desenvolver essa carreira dele de escritor. E ele volta para a Nigéria, e ele vai receber uma promoção na rádio que ele trabalhava, né, que era a NBC, e ele vai criar uma rede chamada Voz da Nigéria. E depois uma chamada Série de Escritores Africanos, em que ele tentava revelar nomes da literatura africana, pessoas com quem ele vai lançar. Inclusive, dentro disso daí, um dos grandes escritores que vão ser lançados nesse programa do Achebe, que é o queniano Vachongo. Vachongo, o livro dele, Not Child, vai ser lançado nesse programa do Achebe, nessa série que ele fazia de promover escritores. Era African Writer Series, AWS, que era uma série de livros, não é uma série de programa, era uma série de livros que o Achebe ajudava a lançar de escritores africanos. Então, assim, ele tem vou encurtar um pouco a minha fala, mas ele tem toda essa atividade de tentar promover escritores africanos. E é um momento que ele dá uma pequena pausa nos seus escritos. Depois,
já na segunda metade da década de 60, ele vai publicar o seu terceiro romance, que é o Arrow of God, A Flecha de Deus, que esse é o livro mais denso, ao meu ver, é o livro mais pesado da obra do Achebe, que ele vai trazer ali uma discussão profunda acerca do catolicismo e da igreja na Nigéria, e é num momento bem complicado, porque você está prestes a ter a guerra da Nigéria e Biafra, né? A guerra civil nigeriana, que vai levar depois a junta militar ao poder. Mas, assim, aí eu acho que é um momento mais pesado, e ele fica bastante tempo sem escrever, depois disso daí, depois da flecha de Deus. O único momento que aí, de fato, ele vai sair da Nigéria já é na década de 70. A guerra civil nigeriana, a guerra Nigéria-Biafra, ela foi muito pesada. O Achebe, editorialmente, teve muitos problemas. O Wole Soyinka, que é um dos escritores, digamos assim, filho dessa escola do Achebe, vai ficar preso 2 anos. O Soyinka, eu sei que talvez muita gente não está familiarizado, mas ele é o primeiro escritor africano a receber um Nobel de Literatura. Eu acho que é pelo livro dele, O Leão e a Joia. Um livro fantástico. Inclusive, eu estava lendo aqui, ó, da professora Eliana Lourenço de Lima Reis, Pós-colonialismo, identidade e mestiçagem cultural, que ela trata exatamente da obra do Soyinka. Então, são um momento muito turbulento. E quando a guerra acaba, o Achebe, ele resolve pela primeira vez sair da Nigéria para ir morar em outro lugar. Ele recebe um convite em setembro de 72 da Universidade de Massachusetts para se mudar para os Estados Unidos, e ele tem uma cátedra lá, ele vai para ser professor catedrático. É interessante a gente falar que aí ele tem 42 anos, ele é razoavelmente bem novo ainda, bem jovem. E aí é um período que ele chama de exílio, né, praticamente. O Achebe, ele fala, parece que com uma certa culpa, assim, desse período dele nos Estados Unidos, como se ele nunca tivesse ter saído da Nigéria. Ele sempre tenta justificar, e é por isso que ele até chama de exílio. E quando ele volta para a Nigéria, ele escreve textos se referindo à palavra exílio, se referindo ao tempo dele nos Estados Unidos. É interessante porque ele morre lá nos Estados Unidos, né? Ele, digamos, nunca volta para morar de vez na Nigéria. Ele se torna professor catedrático lá, e por lá ele fica até 2013, quando ele falece, quando ele morre. Mas um dos textos mais importantes dele, desse período, eu acho que com ele eu vou finalizar, não é um texto literário. É um artigo de análise bem acadêmico mesmo. Vou compartilhar com vocês aqui. Que ele nunca superou a raiva que ele tinha do Conrad e do Coração das Trevas. Ele guardou, assim, o livro é de 1899, ele leu na década de 50, ele guardou, assim, com tanto ódio, que em 77 ele resolveu escrever um artigo sobre o Coração das Trevas, que é esse aí que a gente está vendo, que é uma imagem da África, o racismo no Coração das Trevas, de Conrad. An Image of Africa, Racism in Conrad's Heart of Darkness. Vocês encontram esse texto facilmente na internet. É um trabalho tão minucioso, mas tão minucioso, porque o que o Achebe faz, basicamente, é o acerto de contas dele com o Coração das Trevas. Que, basicamente, ele tinha esse problema com esse livro, e ele não, digamos assim, expunha muito essas questões. Ele nunca chegou a escrever sobre isso. Ele não, quando ele lança o Mundo se Despedaça, ele não está lá falando, admitindo, nossa, a influência para eu escrever esse livro foi aquela porcaria que o Joseph Conrad escreveu no começo do século. Aí, em 77, ele escreve esse artigo, que ele vai ponto por ponto em quase todos os elementos do livro para falar
como aquilo era uma construção extremamente racista. É interessante que ele já passa a usar o termo racista, e a gente está falando do momento da década de 70 dos Estados Unidos, em que ele aproveita toda aquela a onda que você já teve do Martin Luther King, que você já teve dos Panteras Negras, que você teve com toda a discussão racial que estava acontecendo antes. Ele aproveita para lançar esse artigo e colocar o Joseph Conrad aí nesse balaio dos racistas. É assim, ele escreve isso não é tanto tempo depois do texto da Hannah Arendt elogiando. E não só da Hannah Arendt, de vários outros escritores europeus elogiando. Aí eu coloquei 2 trechos, só para você ver um ponto que eu achei bem interessante no artigo, que ele vai falar de como é que o Rio do Congo e o Rio Tamisa são descritos no livro, para mostrar essa relação. Então, por exemplo, ele coloca aí na página 10 do Coração das Trevas, que ele coloca. E esse é o Conrad falando do Rio Tamisa. O velho rio, em seu lago remanso, descansava sem uma ruga no declínio do dia, após eras e eras de bons ofícios prestados à raça que lhe povoava as margens. Está falando das raças, os ingleses, né? Os brancos que estavam lá. Página 50. Ele vai falar do Rio do Congo, que no livro ele não chama de Rio do Congo, mas é a referência. Subir aquele rio era como viajar de volta aos mais primordiais princípios do mundo. Enquanto o Rio Tamisa era aquele de bons ofícios prestados à raça que lhe povoava as margens, o rio no Coração das Trevas é o símbolo da treva. Porque é por meio dele que ele vai se adentrar naquilo que ele vai conceber como o coração das trevas. É como se o rio fosse uma grande veia que levava para aquele mundo escuro, para aquele mundo sem luz, sem nenhum tipo... E quando eu falo luz, não é só a ideia literal de luz, mas luz de racionalidade. Quase que a ideia kantiana de luz. E o Shasheb vai fazer uma crítica pesada. Eu recomendo demais. Para mim, se um dia eu der aula de história contemporânea na universidade, eu vou trocar o livro do Conrad por esse artigo. Eu falo, vocês não precisam ler o livro do Conrad, só lê o artigo do Asheb sobre ele. E aí a gente pode entender um pouco dessa construção. A gente pode achar que isso digamos assim, é algo superado, que aí eu vou dar um tempo um pouco do Asheb para concluir, mas entender a importância do Asheb é entender um mundo que não superou o Coração das Trevas. Vocês já viram como é a representação da África no cinema? Vocês já viram isso? Os primeiros filmes ocidentais sobre a África, Tarzão, o Homem Macaco, de 32, e A Rainha da África, 51. Primeira coisa que a gente já nota, toda aquela perspectiva hegeliana, kantiana, que está presente no Coração das Trevas. Você tem um protagonismo branco e uma África extremamente selvagem. A África é floresta e bicho, e animal exótico. Basicamente isso. A representação do africano, quando ele deixa de ser animal no cinema ocidental, ele não melhora muito. Então, mais pra frente, você vai ter o Lágrimas do Sol, que assim, o africano é representado de uma forma horrenda no filme. Diamante de Sangue também é a imbecilização do personagem africano pro protagonismo branco. Hotel Ruanda é a mesma perspectiva. Você vê até que quando são os africanos que vão atirar, eles pegam aquelas metralhadoras, eles começam a atirar totalmente desordenado para cima, sem mira nenhuma. É animalização. O Último Rei da Escócia, eu lembro, eu e um querido colega, que também foi orientando da Patrícia, a gente deu um curso sobre representação do africano no cinema. E basicamente a gente falou sobre Hotel Ruanda, O Último Rei da Escócia e o Diamante de Sangue. E O Último Rei da Escócia é uma história basicamente que você tem um garoto lá na Escócia que se forma médico. O pai dele é um médico
E começa uma história do tipo, filho, agora você tem que seguir os passos do seu pai, você tem que fazer o que seu pai faz, você não pode fazer outras coisas, não. Aí ele tem um intuito jovem de se aventurar, ele pega um globo, roda o globo, e onde parar o dedo, ele decide que ele vai. E aí o dedo para em Uganda. E aí ele vai para Uganda, ele começa a trabalhar ali num bairro mais afastado, e ele conhece o Idi Amin, que é que era um ditador militar, né, de Uganda. E ele seduz o garoto, né? Ele fala que não, vem trabalhar comigo, você vai ver como a diversão que é. E aí ele bota o rapaz que é médico para representar ele em reunião internacional. Ele começa a ter poder, até que ele se engraça com a esposa do Idi Amin. E eles se relacionam. E o Idi Amin descobre, assim, tortura o rapaz de uma forma bárbara, e o rapaz consegue, num voo clandestino escondido, voltar para a Escócia. Aquela ideia de redenção do filho pródigo, porque ele tinha 2 pais. O pai bom, que era o pai escocês, médico dele, que mostrava como é que ele tinha tudo ali, como é que ele ia ter um caminho profissional bom, ele ia crescer. E você tem o pai mundano, que é representado no Idi Amin, na figura do Idi Amin, como alguém que vai te oferecer luxo a um preço muito caro. Então é quase uma parábola do filho pródigo da Europa como uma redenção a essa aventura africana. E sempre o africano naquela representação violenta e completamente irracional. Enfim. E o Rei Leão. Gente, o Rei Leão é Hamlet com os animaizinhos. Você pega toda a história do Rei Leão, você poderia fazer com um príncipezinho, um rei, uma rainha, pessoas e tal, mas o Rei Leão, ele é Hamlet com animais. Nem no enredo eles se esforçaram. Deram um Ctrl+C, Ctrl+V no Shakespeare. No momento em que a Disney queria fazer todas aquelas representações multiculturais, aí você tem o Mulan para falar da China, aí você tem, enfim, de vários, e aí para representar a África, eles botam lá um monte de leão e hiena e Hamlet. E é isso, o Rei Leão. Só para falar que eu terminei a aula em tragédia, o cinema africano tem muita coisa boa. E é importante. Então, vou colocar aqui para vocês. Na Nigéria, você tem a indústria de Nollywood. Assim, a Nigéria é um dos países que mais tem produção cinematográfica no mundo. No mundo. O Chris Obi-Rappel, que está aqui para vocês, tem filmes excelentes, numa perspectiva não ocidentalizada. Você tem ali na Nigéria o boom da indústria do videocassete, nos anos 70 e 80, então foi quando o cinema começou a ser muito explorado. Em Moçambique, você tem uma cultura de documentários muito rica, o Licínio Azevedo é um desses grandes nomes, o Rui Guerra também. Aliás, o Rui Guerra, que muita gente acha que é brasileiro. O Rui Guerra não é brasileiro, o Rui Guerra é moçambicano. Ele lançou, em 1970, o primeiro longa-metragem de Moçambique, que se chama Moeda, com U, não é com O, Moeda, que é um filme também sensacional. É um filme que, assim, me toca profundamente, eu falei dele numa palestra há um tempo atrás, foi a minha primeira grande experiência com o cinema africano. É de um país que se chama República Árabe Saáraui Democrática. É um país dentro de um país. Ele fica dentro do Marrocos. Que é desse diretor Mehdi Rondo. E ali é uma questão que eles têm de independência muito forte. Esse país ele busca pela sua independência, só que ele está refém do Marrocos, da Espanha e agora de um outro país que também está ali, que agora que eu não me lembro. E, inclusive, eles são reféns do Acordo de Madrid, que é um acordo que não é reconhecido oficialmente, mas basicamente eles não conseguem soberania no território deles.
Então tem um conflito armado muito grande ali, que em busca da independência, que eles buscam a independência de uma forma muito forte ali. E esse filme ele tenta refletir um pouco isso. Se chama Nous aurons toute la mort pour dormir. Nós teremos toda a morte para dormir. Que o sentido dele é exatamente esse. Pregar que enquanto houver vida, não se pode descansar, porque a luta é a independência. Enquanto não houver independência, não vai haver liberdade e não vai haver descanso. E aí o filme se fala isso, teremos a morte para dormir. Numa ideia de só após a liberdade, só após a independência, ou talvez só após a morte, é que nós vamos poder descansar. E aí eu acho que o meu cineasta favorito, que é o Ousmane Sembene, que ele vai tratar da complexidade social no Senegal de uma forma muito ímpar. Principalmente nesse filme, lá no Arte, você tem no YouTube, acho que até legendado. É um filme sensacional, ele traz uma complexidade, assim, de uma ideia de você não ter um olhar homogêneo sobre uma sociedade africana. É um filme que vale bastante... na verdade, eu nem estava pensando, eu nem achei que eu ia falar disso daí, foi improviso agora. Porque começou a me falar essas coisas, essas questões do Achebe, eu acho que eu comecei a ficar um pouco bravo, e aí eu falei, pô, não posso terminar a aula para baixo, né? Mas essa é a importância do Achebe. Esse é o lugar, o lugar que o Achebe tem. Eu tava aqui, o livro ficou o tempo todo aqui, ó. A educação de uma criança sob o protetorado britânico. Uma reunião de ensaios do Achebe, que ele fala também bastante sobre esse conflito de modernidade, tradicionalismo. O mundo ocidental como um invasor da África. Então, assim, o Achebe, ele carrega para si essa importância. Eu gostaria demais que ele fosse mais estudado nos cursos de história. É aquilo que eu estava falando no começo. Descobrir o Amadou Hampâté Bâ ainda na graduação foi um grande gatilho para eu me interessar por história da África. Mas eu não aceito que eu passei uma graduação inteira sem ler o Fanon e sem ler o Achebe. Assim, isso para mim é muito doído. Então, eu tô como o Gustavo já brilhantemente fez o papel dele de promover a palavra do Fanon, estou tentando hoje promover a palavra do Achebe. Eu sei que o convite original era para falar do Nkrumah, mas eu sou tão entusiasta desse curso de falar de trajetória africana que eu quis mudar um pouco e até me desafiar um pouco, já que eu não estudo literatura e também não estou nos estudos nigerianos, mas eu acho que muita gente passa por uma graduação sem fazer... como eu falei, é um espaço muito curto. A professora Patrícia está aqui, a professora Maria, o Gustavo, sabe que você tem um semestre para falar de história da África, enquanto você tem 8, 9, 10 para falar de história europeia. Então, nesse semestre, você tem que fazer escolhas. E nessas escolhas, muita coisa é sacrificada. E no mesmo semestre, no caso da Unifesp, você faz África e Ásia, né? África e Ásia. Você tem que fazer também um recorte. E na UESP também. É uma disciplina só, África e Ásia. Uma disciplina só, de 90 horas. Então você vê, né, tipo, Gustavo, Patrícia, o que vocês têm que sacrificar para fazer uma matéria dessa? Eu falo até porque a Patrícia não foi minha professora na graduação. E na minha graduação, eu peguei recortes extremamente voltados para a história moderna, século XVIII. Você está querendo realmente sintetizar assim, a história da África num semestre só? Eu só fui estudar história contemporânea no mestrado, já na África contemporânea no mestrado, com orientação da Patrícia. Então, assim, foi esse um pouco do motivo do que eu quis trazer o Achebe, entender um pouco desse olhar colonizador que a gente ainda naturaliza. Eu tô falando para vocês que que na graduação a professora lá em contemporânea me colocou o Joseph Conrad num tom bem elogioso para eu ler. Gente, isso foi 2011. Eu entrei na faculdade em 2010.
Eu tive essa matéria em 2011, tem 9 anos. O Conrad escreveu isso em 1899. Pelo menos de forma oficial, desde 77, o Achebe tá batendo nele, e um monte de gente tá batendo nele e falou assim: vocês não podem achar que isso daqui é um africano, que essa imagem que o Conrad coloca. Bom, é isso. Tô me exaltando já. Vamos conversar com vocês, vamos dialogar. Bom, pessoal, depois dessa palestra altamente instigante, que a gente fica com aquela sensação de já acabou, não é possível, como assim? Né? Eu quero dizer para vocês que o nosso querido professor Gustavo Durão está aqui na plataforma. Eu já vou passar a bola para você, Gustavo, mas eu só queria fazer um comentário, né, sobre uma apreciação aí da palestra do Jonathan. Em primeiro lugar... Só uma coisa, Patrícia, desculpa. Tem uma pessoa que está com o microfone ligado, é o user, não sei quem é. Vou pedir para desligar, por favor, está atrapalhando. Gente, quem está com o microfone ligado, por favor... Marcelo também está com o microfone ligado. E o Marcelo, Obrigada, pessoal. Bom, então só fazer uma apreciação geral, né, da palestra do professor, né, justamente isso, né, os caminhos que o Chinua Achebe vai construir de trazer a sua experiência e também como ele olha, né, as experiências, a densidade, né, do ser humano, né, desse ser humano e desse ser humano, da sua vivência, desse ser humano, da sua história. É muito interessante que tanto Chinua Achebe quanto o Addison Inca e os grandes escritores desse período, dos anos 50 e 60, eles estão fugindo da essencialização de uma ideia de um homem africano. Mas eles acabam reverberando no campo internacional como falantes de uma África, de uma humanidade africana. Né? Eles reverberam, né, Jonathan? Dessa maneira. Por que eles reverberam? Porque eles conseguem trazer uma complexidade da experiência humana que acaba, de uma certa forma, desempenhando um papel de universalização da experiência humana africana. Não era a intenção inicial desses autores. A intenção inicial desses autores era se contrapor a essa visão acachapante, homogeneizante, que desumanizava, né, as diferentes sociedades africanas. Mas esses autores, a meu ver, também são mediadores entre mundos, porque eles se apropriam de diferentes mecanismos, né, de leitura, de escrita e de produção narrativa que os coloca em dois mundos, né? E a própria forma de escrever e o próprio sentido universalista da literatura, né? Porque, né, eles estão escrevendo literatura, né? Então, da literatura os coloca trazendo uma ideia de experiência negra universal no sentido altamente positivo, no sentido altamente rico, e é muito importante que a gente da história, não sei se vocês dois concordam, Jonathan e Gustavo, né? Se vocês pensam isso, né? Eu queria deixar essa pergunta para vocês dois, mas aí a gente vai fazer assim, eu vou ler as perguntas do público, e aí o Gustavo conduz depois, tá? E o Jonathan responde a mim e ao público, e o Gustavo depois responde a mim, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa um pouquinho antes, Pode. Patrícia, só um minutinho. Não, é porque eu tive problema no começo. Não, quero agradecer demais o Jonathan, porque tudo que ele escolhe falar, tudo que ele fala, não, agora eu vou falar do não sei o quê, é sempre uma aula, é sempre um aprendizado, sabe? Assim, alguém colocou aqui no chat, né? Sou fã do seu trabalho. Eu sou fã do seu trabalho, Jonathan, porque você... não vou falar mais do Nkrumah, vou falar agora dos jogadores de futebol, aí foi o outro, né, que foi muito interessante, aí hoje você conseguiu ainda se renovar ainda mais, entendeu? Então, assim, isso é muito legal, a sua erudição, o seu entusiasmo, então, eu acho que... para além de todas as novidades e as né, coisas que você... as provocações que você trouxe para a gente, né? Assim, acabando com a nossa infância, por exemplo, mostrando a Rei Leão. Desculpa. Não, estou brincando. Você mostrou para a gente como a gente tem ainda tanta coisa para fazer ainda na área de história da África. E eu gostei bastante do que você pontuou, e aí eu vou
concordar com a Patrícia, no sentido de que a literatura que trouxe esses pensadores africanos, esses intelectuais, para o campo do saber do século XX, entendeu? Assim, essas produções literárias foram extremamente importantes. E eu penso que também a gente precisa levar em consideração o quanto a gente ainda tem de coisas para ler, de coisas para perceber sobre esses intelectuais, né? Eu só consegui entender um pouco a importância do Chinua Achebe no meu doutorado, né? Porque, embora tivesse os livros, tivesse aí o trabalho da Alexandra, que eu recomendo também, que acho que é um grande nome, né? Que estudou no campo da literatura, dos estudos ditos pós-coloniais, mas perceber o quanto esses literatos abrem o caminho para a gente pensar as imagens de África. E, nesse ponto, eu quero te parabenizar e também dizer que é sempre um show, uma aula show, quando você fala aí desses intelectuais. Então, pontuar essas trajetórias é muito importante. Eu vou só abrir um parênteses para quem tiver com pressa, compromisso e tal. A gente vai fazer o sorteio do livro hoje. Então, vamos, depois das perguntas, esperem aí, que a gente vai ter coisa boa. Então, eu só quero agradecer, porque eu acho que nem minha mãe é tão gentil comigo como o Gustavo costuma ser. O Gustavo é sempre muito gentil, muito delicado para falar comigo, e isso me deixa muito feliz, porque eu estava um pouco nervoso. Dar aula depois do Gustavo não é uma tarefa muito simples assim. Então vou ficar um pouco mais aliviado. Mas é isso, a ideia desse curso, ela me anima muito, trabalhar com... É aquilo que eu falei no começo da aula, quando a gente sai dessa ideia de entender que história da África e história do pensamento africano são duas coisas diferentes, e que a gente pode fazer uma história da África totalmente eurocentrizada. Então, essa ideia de você trazer essas trajetórias e querer saber o que o africano está falando sobre a história do africano é muito instigante. Eu fico muito feliz, e pela generosidade de vocês aceitarem essa aventura do poder falar do Achebe, mesmo não sendo um especialista, mas eu fico muito feliz de poder compartilhar isso, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Tá certo, meninos. Vou passar aqui então as perguntas para o Jonathan, depois o Gustavo, quando ele responder, você vai responder a minha pergunta que eu fiz, tá? Vamos lá, Jonathan, como você vê atualmente... Eu vou ler todas as perguntas, porque a gente não está com muito tempo, tá? E aí você faz uma resposta resumida, tá, Jonathan? Jonathan, como você vê atualmente o papel de intelectuais pretos na desconstrução de estereótipos sobre a África? Essa pergunta é da querida Girlane Santos, da UFAM, da Federal do Amazonas. Aí tem da Laís Pastore. Jonathan, como o livro O Mundo se Despedaça é visto hoje em dia? Já que eu não conhecia, fiquei com muita vontade de ler. Onde achamos esses filmes que você citou? O que você acha do filme Pantera Negra? São questões da Laís Pastore. E aí a Laís se empolgou e fez mais uma pergunta. Manda mais, Laís. Luto e Pepe Tela são mais conhecidos pelos brasileiros. Você acha que por ser escritores de língua portuguesa ou por serem brancos? E uma pergunta do Alexandre Santos, também da UFAM. A literatura funciona como expressão do saber de um tempo e ao cultural no social. A literatura funciona como expressão do saber de um tempo. É o cultural no social para a interpretação histórica? A pergunta do Alexandre Santos, da Federal do Amazonas. Bom, vamos lá, então. A primeira pergunta sobre os intelectuais pretos, né? Pretos, Tá, sim. Bom, vamos lá. Olha, com certeza, é na voz deles que nós temos alguns debates sendo feitos. No Brasil, duas pessoas que, inclusive, eu vejo como são as duas pessoas que trouxeram o panafricanismo para o Brasil, ou pelo menos a discussão do panafricanismo no Brasil. Um é o Abdias do Nascimento, e outro é a Lélia Gonzalez, que foi a primeira professora negra da PUC. A Patrícia foi a segunda, inclusive, né, Patrícia? Logo depois da Lélia. Logo depois, não, mais de 20 anos depois. Mais de 20 anos depois.
Só para dizer que Patrícia é jovem ainda, né? Não foi logo depois. Então para você ver o gap, né? Você teve a Lélia Gonzalez, esperou 20 anos para você ter outra professora preta, né? Enfim, a questão é sim, esses intelectuais, eles são muito, muito importantes porque todas essas grandes questões nasceram com eles. Entende? É a nossa história do pensamento do século XX. Você tinha na década de 50, 60, Hannah Arendt ainda falando que o Coração das Trevas era a melhor representação do povo africano que existia. Você tinha até mesmo Freud também incorporando esse tipo de reflexão. É só com Fanon, basicamente, que você vai ter um estudo pesado. Pra você entender o peso. Pele Negra, Máscaras Brancas é tipo o trabalho de TCC do Fanon. Ele escreve, eu não lembro com quantos anos ele escreve o Pele Negra, Máscara Branca, Gustavo? Mas era uns 20, né? 20 e pouquinho, né? Era alguma coisa assim. Então, assim, para você ver que precisou um menino. Acho que com 25 ele volta da guerra, então deve ser uns 26, 27, mais ou menos. Imagina, 26 anos você fazer um livro denso, que você está tratando de psicopatologia, que você está tratando das questões que o Pele Negra, Máscara Branca traz. Então, para você ver que coube um rapaz, um menino tão jovem, porque de fato era um debate inexistente. Mas ele lutou na guerra, né, gente? O que ele havia de pureza e de juventude, coitado. Campo de batalha carregou, né? Carregou, totalmente, totalmente. Não que eu acho que vocês, pessoal da graduação, precisem ir para o campo de batalha para voltar e fazer um TCC bom, viu? Fica tranquilo em relação a isso. Mas, assim, o Fanon, ele tem esse peso porque, de fato, toda essa discussão acadêmica estava numa elite branca. Estava numa elite branca. Você tinha discussão, sim, do William Du Bois falando isso, As Vozes do Meu Povo Negro, é um livro que vai tratar isso. Mas quem que tá lendo no Kruma nessa época? Entende? Então, assim, são de fato assim, esses pensadores. Eu citei no caso brasileiro, mas de fato são os intelectuais pretos que vão carregar essas discussões para a desconstrução desses estereótipos sobre a África. E às vezes eles têm que discutir, eles têm que fazer desconstrução sobre estereótipos dos negros, feito pelos próprios negros, a história do panafricanismo. O panafricanismo são os filhos da diáspora intelectualizados e ocidentalizados dizendo o seguinte: olha, vamos um dia voltar para a África e libertar aquela galera toda lá. Então, nós vamos trazer a libertação para aquele povo da Libéria lá. E aí que você tem um Alexander Crummell parando e falando: olha, não, vocês estão muito doidos, que é isso? Você tem figuras importantes desse período que vão ter que repensar isso. Entende? Então, sim, eu vejo esse papel, e atualmente, isso é muito importante. Ainda que a gente está vendo um período em que, como a discussão não está agora o debate não está só entre as pessoas pretas, nós estamos vendo um ou outro intelectual que não é preto, entrando e colaborando para o debate. Isso é muito importante também. Mas, de fato, o papel dessas pessoas, desses pensadores, são imprescindíveis. Então, adianta. Sobre O Mundo se Despedaça, sobre o filme Pantera Negra. Vai lá. Bom, vamos lá. Então, o Mundo se Despedaça ainda é o grande clássico do Achebe. Tanto é que a maioria das pessoas ignoram o A Paz Dura Pouco, que é a continuação do livro, que é a parte 2. Pouca gente leu, ou pouca gente associa que o personagem principal é neto do personagem principal do Mundo se Despedaça. Só que, em questão de recepção, eu poderia falar de vários aspectos positivos de como ele ainda é um livro de alta circulação. Mas eu vou te falar, então, um pouco do que eu sinto. Sobre a recepção, é insuficiente ainda. É muito insuficiente. O Mundo se Despedaça é um livro que teve um impacto muito grande, mas ele não é tão lido, talvez, quanto ele devesse. Houve empoderou uma literatura pós-colonial
que é muito importante, mas se você vai pensar, quanto tempo levou para ser traduzido para o português? O Mundo se Despedaça. Quanto tempo levou para ser traduzido para o chinês? Demorou muito. Demorou muito. E isso, assim, eu acho que Na Casa de Meu Pai, que é do Apiá, que já é um intelectual mais ocidentalizado, que está fazendo uma produção a partir da Europa, chegou no Brasil muito rápido. E é na década de 90. E eu acho que ele chegou antes do Mundo se Despedaça, talvez. Não lembro exatamente, mas teve uma demora muito grande. Ainda é eu acho que é um pouco insuficiente. Eu tenho sempre essa impressão de que eu tento muito dialogar com as pessoas do mundo da literatura. Porque, para mim, a literatura é imprescindível para estudar a África. A história da África. Imprescindível. É uma visão minha particular, vocês não precisam concordar. A literatura africana feita para o povo ocidental, e quando eu falo feito para o povo ocidental, porque o Mundo se Despedaça é um livro para o público ocidental. Ancolé, o Menino Fula, é um livro do Amadou Hampateba ensinando como é que o africano pensa história. Esses livros eles são fundamentais para se pensar a história da África. Só que os currículos ainda são muito colonizados na universidade. E eu falo isso com muita tranquilidade na frente de professores que estão na cadeira de História da África, porque eu estou na frente de pessoas que são exceções e pessoas que, de fato, estudaram, foram para esse caminho de História da África. Mas acontece que quando começou a abrir os concursos de História da África, de que muita gente que não era da área necessariamente de História da África acabou entrando. Então, assim, não eram pessoas com essa intimidade. Às vezes, e eu tô falando assim, não é tão culpa dessas pessoas, porque às vezes essa pessoa tem que dar história da África e história da Ásia e história do Brasil 3 e tem que dar um monte de matéria. Não são todas as universidades que o professor pode estar bonitinho dando só a matéria que ele se especializou. Às vezes ele nem queria estar dando história da África, ele acha que deveria ter outra pessoa lá, mas ele não tem essa escolha. Então, você tem, de fato, toda uma perspectiva desse mundo literário que escapa de muitas graduações, de muita formação, de muita gente. E aí que vem a importância de cursos como esse, de iniciativas como essa, da UESP, do Gustavo, da Patrícia. Então, essa é a minha questão em relação à recepção. Eu vou falar a nível de Brasil. A Achebe é insuficientemente lido ainda. O Soinka circulou bem mais do que ele. O Leão e a Joia é um livro que circulou muito mais. É Melhor Partires de Madrugada é um livro que circulou muito mais. O Achebe, eu acho que ele morreu ainda muito desconhecido. Por que não pensar que, quando ele escreve O Mundo se Despedaça, quem é a interlocução dele aqui no Brasil? Quem é que pode trazer essa leitura para o Brasil? Fica muito ali Europa e Estados Unidos, né? Não é um livro que chega muito fácil. Então, como eu falei, em 2011 a gente estava elogiando aí o Conrad. Só para falar uma coisa, falava de Preta Velha, né? Pessoa antiga como eu. Foi feita uma tradução nos anos 80, tanto de alguns volumes da História Geral da África, quanto de alguns romances africanos, só que a coisa não avançou. A editora Ática, por motivos que a gente não entende, ela não avançou. O Mundo se Despedaça havia sido traduzido nos anos 80, só que foi uma edição curta, esgotou e a editora não republicou, né? Foi justamente a partir da Lei 10.639, gente, fundamentalmente, que essas publicações que a Ática tinha o dever de fazer, e não sei por que não fez, e o que aconteceu também não entendi até hoje, é que todas essas publicações, por exemplo, da História Geral da África, saíram, e também algumas de literatura africana. Então, só para esclarecer. Gente, devido ao avançar da hora, a gente vai ter que parar por aqui. Eu vou passar a palavra ao professor Gustavo, nosso coordenador, que desenvolveu aqui todo esse nosso encontro. Patrícia, Parabéns, deixa eu só, então, Gustavo. Pode só falar, uma inserçãozinha, que já que a gente não vai responder essas perguntas, se vocês quiserem, geralmente no Instagram eu estou trazendo bastante alguns desses debates acerca da literatura africana. Eu posso abrir lá para algumas perguntas que vocês queiram fazer depois. Então, quem quiser me encontrar por lá, estou deixando o meu arroba, só isso mesmo. Maravilha! Então, pessoal, sigam o Jonathan, que vale a pena seguir. É muito bom, eu sigo o Jonathan, é uma maravilha. Pronto, passa a palavra ao Gustavo.
coordenador do Gente, curso. vamos lá. Agradeço demais a participação de vocês, aí de todo mundo, principalmente aí do Jonathan hoje, né, que falou. Eu também concordo com ele, que ele colocou. A pergunta da Patrícia, não sei se eu vou saber responder, mas, em geral, né, a gente está ainda no caminho, a gente tem ainda muito para fazer, e esses autores a gente precisa fazer esse diálogo entre os autores. E só um minuto, só para contar que na UESP eu tive uma participação na turma de pedagogia, na turma de período especial, né, a PEC, e a gente trabalhou, um grupo trabalhou O Mundo se Despedaça e outro grupo trabalhou Terra Sonâmbula, e aí foi muito legal. A reunião dos dois grupos, discutindo os dois livros, foi muito bacana. Então, assim, também quero deixar o meu abraço aqui para o pessoal da pedagogia, que agora já se formaram, já são professores, já estão trabalhando, e assim que a gente vai fazendo plantando a sementinha mesmo com esses autores, tá? Jonathan, o seu papel ainda não acabou, tá? Agora você tem um papel muito importante aqui. Você vai escolher, tá? Cadê? Deixa eu abrir aqui. Momentos de tensão, rufem os tambores. Você vai escolher um número de 2 até 69. 37. 37. 37. Lucas Silva Nascimento, da Universidade Estadual do Maranhão. Tá aí o Lucas? Lucas, dá um oi no chat, se você tiver. É o sorteio, Lucas. Se você Sorteio não do responder, vai livro. sortear de novo. Ó o livro que você vai ganhar. Olha o livro que você vai ganhar. Fé, Guerra e Perdão. Olha o livro da professora Patrícia, que vai chegar na sua casa. A tese dela de doutorado. Se tiver outro Lucas aí, se apresenta e tenta ganhar. Não, cadê os monitores para me ajudarem? Cadê o Lucas? Vai de novo. Escolhe outro número, Jonathan. 12. 12. Número 12. Martim Pese Bachmann. É isso, Martim? O Martim, só tem um Martim aqui no grupo. Tá aí, Bachmann. online, Martim? Tá aí o Martim? Não tem nenhum Martim online, não. Não. Meu Deus, gente. Vamos outro. Olha, número, assinaram Jonathan. aqui a lista. Olha lá, pessoal, sorteia de novo. Concordo também, sorteia de novo. Fala, Patrícia, o Jonathan está muito pé frio. Diz aí você o número. De 2 a 25. 25. Jorge Eduardo da Costa! Viva! Muito bem! Parabéns! Cadê o Jorge? Só falta ter saído. Jorge é o nosso monitor, gente. Cadê o Jorge, gente? Ele não podia ter saído mesmo. Não, mas é que eles têm aula agora. Eles têm aula agora, eles têm que participar da aula. Gente, o Jorge não está aí, não acredito. Vai outro número. Quem está aqui? Vamos Meu lá. Deus! Está na torceria, tem o pessoal rezando aqui, que a reza é forte. Reza forte. Patrícia, então fala Outro número. 8. Esse tem que estar aqui. Vinícius Soares Ferreira. Vinícius, está aí? Tá aqui. Não, o Vinícius está na lista. Esse livro aí, Vinícius. Não tá, gente, não tá. Vinícius, o nome dele está aqui. Cadê o Vinícius? Próximo, tá todo mundo gritando aqui. O nome do Vinícius está aqui na lista, gente, dos participantes. Não tem. Mas ele não se manifestou. Aqui, né, pessoal? É isso aí. Continua.
Tá, deixa eu falar até 69? 60. Pronto. Eu tô torcendo para uma pessoa aqui ganhar, mas eu não posso interferir. 60 é o Adalto Neto Fonseca Duque. Adalto, você está aí, Adalto? Estou aqui. Aê! Olha, Dalton, muita coisa no cosmo teve que se movimentar para você ganhar esse livro, hein? São os Meu deuses Deus, de África e da Adalto, você vai Amazônia, meu amanhã, você amigo. joga na loteria. São você os faz deuses só- da floresta amazônica e de África, amigo. Conexão total. Pronto. Olha, o Adalto é da UESP, não é isso? Mas eu não conheço o Gustavo, não, hein, gente? Pois é, não conhece, mas o Adalto é de Campo Maior, não é isso? Picos. De Picos, eu troco aqui as siglas. O Adalto é de Picos, está fazendo. Fala um pouco de você, Adalto, só para a gente saber quem você é. O sortudo, o sortudo. Sortudo. Reza forte. Pronto, eu sou Adalto Neto Fonseca Duque, sou professor da UESP, do Campo de Picos. Eu estou no curso de Pedagogia, mas minha formação é em História. E atualmente eu estou doutorando na UniOeste, no oeste do Paraná, tá bom? E trabalho com a história da África desde 1900 antigamente. Muito bom, A Adalto. disciplina Olha, de Ai, disciplina que de história da África. felicidade! Que felicidade! Que coisa boa, Adalto. Eu pesquiso Parabéns. comunidades quilombolas aqui no Vale do Guaribas, aqui no semiárido piauiense. Tá bom? Parabéns. legal, professor. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito E obrigado também parabéns. pela promoção, vocês pela promoção dessa atividade tão importante e necessária para todos nós. Pois é, obrigado, muito obrigado mesmo. Deixa eu falar uma coisa, é que o meu santo aqui está falando, eu vou sortear o livro do Sangor, que eu tenho aqui, vou fazer mais um sorteio, mais um número, que eu acho que só o livro é pouca coisa, né? Olha, sobre a lista, a gente deixou a lista várias vezes, a gente botou a lista várias vezes, tá? E, enfim, tem aqui, tinham 70 e poucas pessoas no curso, e agora a gente tinha 60 e poucas pessoas na lista, né? Quem vai? O Jonathan, tenta agora você. Jonathan, vai. Não, Adalto, gente. O Adalto que é sortudo, Pronto. ele escolhe o número. Adalto, Pronto, vai o tá número. mais sorte que ele, Boa, né? Patrícia. Patrícia é ótima. Vai. 36. 36? 36. Girlane Santos Silva. A Girlane é muito sortuda, gente. Girlane. Mas a Girlane já ganhou meu livro. A Girlane já teve A menina é muito sortuda. E essa federal do Amazonas, né? o livro do Sangor, Girlane? Professor, não pode sortear, tem problema não. Eu já tenho. É que ela já ganhou o livro do Segó no outro curso. Girlane, o Girlane. Segó Só te precisa ver quem tá- ama. Vamos pedir só o Eu pessoal sei, para desligar o Girlane. microfone. Gente, sinal, Girlane, o Segó te ama. Ele ia para sua casa de novo. Girlane, Vai você outro não quer, número, você não Adalto, quer vai botar outro outro número. número, Girlane? Tem certeza? Ai. Eu posso? Pode. Você fala o seu número, então. Pronto. Número 5. Gisélia Santos Germano. É outra querida nossa aqui, a Gisélia, que ficava falando, colocando as coisas, contando a experiência, agradecendo. Gisele, Cadê está aí? Deixa eu ver Cadê? aqui se eu acho. Cadê você? Gi? Não está aqui. Vai Poxa, outro número. Vai outro número. Professora, número 3. Érica Renata Dias de Araújo.
Érica, Renata, você está aí, Érica? Érica, minha orientanda do Prof. História. Eu juro que não é marmelada. Érica, você está aí? Dou-lhe uma. Érica, Dou-lhe duas. não Dou-lhe tá. três. Ela já saiu. Gilane, outro número. Mas a Érica também já tem o livro, então. Número 40. Número 40. Gardênia Nogueira Lima, da UNB. Gardênia, você está online? Estou aqui, ela está gritando, estou aqui. Gente, Tem olha, como abrir o microfone, a imagem, Gardênia, para a gente te ver? Gardênia foi... Foi, ela está aqui feliz. Ela conseguiu. Ganhou! Muito bom. Ganhou o livro do Sangor. Cadê? Vou pegar aqui para mostrar, meu Deus. Não tava Que chique! Aqui, ó. Ganhou o livro do Sangor. Vai vir... Aí, Gustavo, ela agradecendo. Obrigado, Gardênia. Ó, Adalto vai ter um pouquinho da Patrícia e Girlane vai ter um pouquinho... Gardênia vai ter um pouco do Sangor, tá? Do Gustavo, tá? Obrigada! A gente vai entrar em contato com vocês, vamos mandar e-mail para vocês para pegar o endereço e mandar para casa de vocês, tá bom? Isso é para agradecer a participação, agradecer por vocês estarem aqui presentes, participando, tá? Muito legal, gente. Estou muito, muito feliz. Foi um para Picos e outro para Brasília. Está super democrático. Ia para Manaus, né? Ia para o Amazonas, né? Mas, bom. Gente, hoje é o nosso último encontro. A gente já avançou um pouquinho o horário. Só um pouquinho, não muito. Então, eu quero dizer que vocês vão... A gente está fazendo a lista dos certificados já, vendo a participação de vocês. Eu quero agradecer imensamente aqui a Jorge, a Vilmara, a Cássio, Rafaela, a Luana Miranda, tá? O Pedro Mota, os monitores que estiveram por detrás. Sem eles, isso aqui não seria possível, tá? Eu e a Patrícia, os professores, a gente... não pode fazer nada se não fosse, né, se não tivesse sido por conta deles, tá? Patrícia, quer dar suas palavras, suas considerações? Bom, gente, primeiro agradecer imensamente ao nosso querido público, que sem esse público não existiria o curso. Agradecer ao coordenador e aos palestrantes, que também vocês é que, né, usaram toda essa criatividade ano passado. A gente teve contribuições novas esse ano, que foi eu mesma e a Mariana Brax, né, que engrossamos aí o time, né, de palestrantes. E dizer que é isso, né, que isso que a gente faz aqui é resistência. É resistência, é força, é transformação. Estamos aqui juntos, o Brasil inteiro, um pouquinho de cada... né? Nós todos estamos dentro da UESP, né? O Brasil inteiro, um pouquinho de cada Brasil, de cada pessoa do Brasil está dentro da UESP agora, nesse momento, né? Com a professora Maria, com o professor Gustavo, com o professor Adalto, né? Fazendo essa conversa, fazendo essa reflexão conjunta. E nós vamos continuar, nós temos outros minicursos. O próximo minicurso agora é um curso mais de África, se chama Tópicos de História da África. A gente já está fazendo divulgação, o professor Gustavo também vai ajudar a fazer divulgação. As inscrições vão até sexta-feira, até o dia 2, e a gente vai começar numa outra realidade, numa outra universidade parceira da gente. A gente agora vai para São Francisco do Conde, na Bahia. Estamos nos despedindo de São Raimundo Nonato, que foi uma delícia estar aí com vocês. Era para eu ter ido presencialmente no ano passado, mas estivemos juntos aí pela plataforma. Então, no mês de julho, nós vamos estar, quem puder seguir a gente, mês de julho nós vamos estar na Bahia, né? Em São Francisco do Conde, que é uma cidade conhecida por ser um local que fez parte da história da revolta dos malês, né?
da maior revolta de escravizados que houve nesse país, né? Então, a gente está mudando de estado, mudando de equipe, mudando de coordenação, mas nessa boa energia, nesse diálogo riquíssimo. Espero poder encontrá-los no próximo minicurso. O minicurso deles também está diferente, tem conteúdos novos. Obrigada, Girlane. Então, é isso. Eu quero saudar o professor Gustavo, saudar, né, o curso, né, da UESP que nos abrigou, dizer que vocês fazem um trabalho incrível aí, né, que vocês são muito dedicados, que vocês fazem tudo com muita seriedade, com muito amor, com muito empenho. Os monitores também, as monitoras e monitores, eu quero elogiar e agradecer, porque sem monitoria não acontece minicurso, isso é um fato, né? Então, deixar todo o meu carinho, força e, gente, resistência, força, coragem. Nós, humanos, não conhecemos todo o nosso potencial e toda a nossa força. E fica mais fácil quando a gente pode se encontrar para aprender, para construir, para fazer coisas boas juntos, tá? A gente, não sei, aí saiu, o professor Gustavo disse que a monitoria vai enviar por e-mail. Então, é isso, pessoal, a gente fica sempre em contato, tá bom? A gente deixa um abraço muito grande e vou passar para o professor Gustavo fazer o encerramento. Gente, então é isso. Agradeço demais a Patrícia, o Jonathan. Aqui também agradeço, né, a Andréia, a Mariana, né, a palestra da professora Patrícia, que foi muito bacana, o apoio da professora Maria Vitória, que também, sem ela, muita coisa não aconteceria aqui. Ela está atuando muito pelos bastidores e é uma pessoa que, acredite, Jonathan, a gente já está fazendo alguma das coisas, já está pensando em algumas coisas para esse curso modificar a nossa prática na sala de aula, porque não é porque a gente fez um mestrado, doutorado em África, que a gente já vai ter a didática, que a gente já vai saber o material e tal, né? Então, vocês não sabem como esse curso trouxe um alento aqui para os nossos alunos da UESP, eu digo de São Raimundo Nonato, mas também a UESP como um todo, que está passando por um momento muito complicado, institucional, por falta dos professores. Então, a palavra de cada um desses professores trouxe para a gente uma chama de esperança, de alento, de alegria, de ânimo, para a gente ir estudar, para a gente fazer as nossas pesquisas, para a gente fazer a diferença, porque as leis estão no papel, mas o papel do professor é importante. É por isso que esse curso aqui do Diálogos de História da África, ele é tão importante, porque ele estimula os professores à pesquisa, a serem os agentes da mudança. Nós somos esses agentes. Patrícia, Jonathan, Vitória, Adalto, Girlane, Gardênia, né? Nós somos esses agentes dessa mudança. Então, eu quero agradecer demais a vocês, agradecer pela paciência das nossas dificuldades aqui e dizer que a gente vai estar em outros cursos, a gente vai mandar para vocês por e-mail os outros cursos do Projeto Diálogos, e eu, em nome aqui da organização e também em nome do grupo de pesquisa, né, de narrativas transnacionais, né, de pesquisa em História, Educação e Narrativas Transnacionais, agradeço demais essa oportunidade de aprender com vocês, porque foi muito, muito bacana, tá bom, gente? Então, deixo aqui um abraço para vocês, meu beijo carinhoso para a professora Patrícia, do antigo discípulo, e um beijão para vocês todos que assistiram aqui com a gente, estiveram com a gente. Muita paz, saúde para vocês e que a gente possa se rever em breve em outros projetos. Parabéns, Jonathan, sempre magistral. Fantástico, fantástico. Obrigado fantástico. mesmo. Beijo muito grande, gente. Até agora, semana que vem, em São Francisco do Conde, online, com os colegas da Unilab. Beijo muito grande. Com certeza. Tchau, a gente vai enviar por e-mail para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente.